Começando a gravação aqui neste exato momento, agora bora ver aqui mais um vídeo. Salve aí pra galera da Tutu que está aparecendo de novo aqui na live do Negão. Inclusive, link tá na descrição, tá? O desenho de Jesus era incrível, tá? Cara, eu lembro que eu vi isso daqui na época que eu era da Universal, tá? Quando, antes de ir para as reuniões de manhã, domingo, passava esse desenho aqui. Mas, né, depois eu meio que parei, mas enfim. Vamos ver o que esse cara vai estar falando aqui. É o tal do Enzo Rocha. Eu não conheço esse canal. E estarei vendo agora o que ele estará falando a respeito desse desenho. Em 3, 2, 1, play. Eu sou Enzo e eu não sei vocês, mas eu sempre tive... Oi, eu sou Enzo e eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma memória infantil muito boa, ao ponto de conseguir lembrar de lugares, pessoas e objetos de quando eu era neném. Então, qualquer tipo de experiência legal que eu tivesse quando eu era pequeno, acabava se tornando algo muito maior na minha cabecinha. E de vez em quando, algumas lembranças, elas simplesmente começam a invadir o meu cérebro como se fosse um cavalo de Troia e eu começo a ficar doido. Eu acabo ficando horas ou até dias perguntando pras pessoas próximas ou pesquisando na internet desesperadamente essa lembrança que simplesmente brotou na minha cabeça. E o meu hiperfoco da semana, por incrível que pareça, é essa animação chamada Histórias do Novo Testamento. Eu tô falando sério. É bem sério. Essa foi uma animação produzida por uma empresa chamada Living Scriptures e dirigida pelo Richard Rick, o mesmo criador de outras animações como Princesa Encantada, Lady e o Lobo e Virgem aos 40. Eu lembro de acordar domingo de manhã, quando todo mundo ainda tava dormindo na minha casa, e ir correndo ligar a TV portátil que ficava lá na mesa da cozinha. Eu colocava na Record só pra poder assistir esse desenho, e eu ficava horas vidrado naquilo, quase que completamente hipnotizado. Essa animação basicamente acompanha os principais eventos da vida de Jesus, falando sobre suas parábolas, os seus ensinamentos e as coisas e os milagres especificamente que ele realizou, existindo vários episódios marcantes, como o do seu nascimento ou até mesmo da sua crucificação. E pra te falar a verdade, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, nem mesmo quando eu era criança, mas de maneira alguma isso foi um impedimento pra eu gostar dessas histórias. Por algum motivo, esse foi um desenho que sempre me interessou bastante, e eu acho que o principal fator para isso era a maneira como as histórias eram contadas. Por mais que existisse um certo formato não linear, eu sentia que existia uma progressão, como se eu realmente estivesse acompanhando os passos do protagonista e eu me sensibilizasse pela missão dele, mesmo não entendendo exatamente o que ele buscava. E independentemente de fé, eu posso afirmar para você que essas histórias sempre foram recheadas de valores e bons costumes, principalmente quando o assunto era representar amor e a capacidade de se colocar no lugar do próximo. E por mais que existissem e existem várias outras histórias, várias outras mídias que abordam isso, esse desenho fazia isso de uma forma lúdica, sem o intuito de converter ninguém, mas de narrar as histórias da Bíblia da maneira mais acessível possível. E se tem uma coisa bem fácil da gente conseguir perceber, é que em um país de cultura judaico-cristã como o nosso, é muito comum a presença desses desenhos evangelizadores. E eu poderia citar vários, como o Esmilinguido e os VeggieTales. Cara, esse tomate não tá bem, ele não tá bem, ele tá quase explodindo. E esses desenhos, eles sempre tiveram uma forma de comunicação direta com as crianças, os fiéis, né, em formação. Mas eu sinto que esse desenho, Histórias do Novo Testamento, não é isso, nunca foi sobre isso. Enquanto esses outros exemplos se ocupavam em tentar realmente ensinar a fé, esse outro, ele mostrava a fé. Histórias do Novo Testamento sempre usou a animação como uma forma de adaptar trechos da Bíblia de maneira fidedigna, ou seja, ele não era exclusivamente carregado de fé ou de uma missão por trás, mas sim de ilustrar algo que está escrito no texto. Afinal, por mais que exista um valor incomensurável no que está escrito ali, a Bíblia, ela é um livro como qualquer outro, com histórias, personagens, e pode sim ser encarada sob um ponto de vista literário. E é um conteúdo muito maneiro, pra te falar a verdade. E eu me lembro que os episódios que mais me entretinham eram justamente os que retratavam as parábolas contadas por Jesus, que eram basicamente histórias que buscavam transmitir algum tipo de saber, um conhecimento, sendo a minha favorita a do Bom Samaritano, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dela com vocês. Certa vez, um mestre de lei se aproximou de Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei? Como você a entende? O homem respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Você respondeu correto. Faça isso e viverá.
Mas, querendo se justificar, o cara foi lá e perguntou de novo. Nossa, mano, tem uma rapaziada que não entende fácil. E quem é o meu próximo? Então, Jesus lhe contou uma história. Um homem viajava de Jerusalém para Jericó. Durante o caminho, ele foi surpreendido por ladrões. Eles o espancaram, roubaram tudo o que ele tinha e o deixaram quase morto à beira da estrada. Pouco tempo depois, passou por ali um sacerdote. Ele viu o homem caído, mas desviou do caminho e seguiu adiante sem ajudar. Logo em seguida, passou um levita, um ajudante do templo. Ele também viu o homem ferido, mas fez o mesmo. Passou longe. Isso daí, essa parábola aí do bom samaritano, ela é interessante pra caraca, porque ela meio que retrata a hipocrisia. E é uma coisa que acontece muito hoje, infelizmente. A questão da hipocrisia desses religiosos que muitas das vezes falam, não, porque você tem que amar todo mundo, que não sei o quê. Pá. Aí chega na hora, são os primeiros a virar as costas para as pessoas. Né? Infelizmente, ainda mais se for uma pessoa que de repente não pensa igual a você. Eu tô falando baseado em fatos reais, tá ligado? Você vê que ali passou o cara que era fariseu, que eram os caras da lei, passou o cara que era levita, que era o cara do templo, tá ligado? Ou seja, ditos religiosos, mas que não quiseram se dispor a ajudar o cara que tava quase morrendo, tá ligado? E depois vai passar o outro cara aqui que vocês vão entender. E seguiu o seu caminho. Por fim, veio um samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus e considerados inimigos. No entanto, ao ver o homem ferido, o samaritano se sentiu... Detalhe, esse cara era judeu, samaritano, e mesmo assim o samaritano vai lá e vai ajudar ele. Com o dever de ajudá-lo. Ele teve compaixão. Ele aproximou-se, limpou e tratou suas feridas com azeite e vinho. Enfaixou-o, colocou sobre seu animal e levou ele até uma hospedaria. Lá, cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, ele ainda entregou um dinheiro ao dono da hospedaria e disse: aqui está o dinheiro das minhas despesas. E aqui o pagamento pela cama e comida deste homem até ele melhorar. Esse episódio e se não for bastante, eu lhe pagarei o resto quando eu voltar por aqui após os meus negócios lá em Moab. Depois de contar a história, Jesus olhou para o mestre de lei e perguntou: pois bem, qual deles foi o próximo do homem atacado pelos ladrões? O homem respondeu: foi aquele que mostrou misericórdia para com ele. E Jesus concluiu: vai e faça o mesmo. Aí você também herdará a vida eterna. E beleza, talvez você encare isso como uma historinha da carochinha, algo muito feijão com arroz, mas calma, se você começa a analisar os pontos, você começa a tirar muita coisa legal daí, destrinchando de uma maneira muito foda, e eu vou te explicar. Essa história vai muito além de ser ou não uma forma de se aproximar de Deus. Ela nos ensina que nosso próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda, independentemente de raça, religião ou cultura. Amar o próximo é agir com compaixão e misericórdia. Não apenas falar sobre amor, mas demonstrá-lo com atitudes. Você entende? É uma parada que eu fico bolado, por exemplo, qual é o nome daquela garota? Daquela mulher que morreu recente agora? Preta Gil, né? Preta Gil, não é isso? Morreu recentemente, eu não lembro agora do que, acho que foi câncer, não é isso? Eu meio que fiquei por fora do que exatamente ela morreu. Ela foi de câncer, não é isso? Alguma coisa no estômago, parece, né? Eu fiquei bobo e triste ao mesmo tempo de ver que muitos comentários ditos de pessoas cristãs, por assim dizer, tá ligado? Que eu vi ali que, né? Enfim, eles não entenderam o que é essa questão. Falando que, tipo, mas agora ela pagou pelo que ela falou, pelo que ela fez. Cara, assim, como eu falei pra vocês, eu sou um cara que eu não sou de acompanhar a vida de ator, atriz, artista, enfim. Eu não acompanho nada dessas paradas, tá ligado? Mas eu sei que dentro desse meio aí sempre tem uns e outros que falam as coisas que não deveria falar. E infelizmente muitas das vezes falam até o que não deveria falar sobre o evangelho, tá ligado? Não concorda? Ok, então não fala, deixa quieto. Mas não, muitos escolhem falar como forma de chacota, muitas das vezes, para fazer chacota, melhor dizendo, do evangelho, falar do próprio Jesus, enfim. Não sei se foi alguma coisa assim que aconteceu com relação a ela. Eu vi algo do tipo nos comentários da postagem que falou sobre a morte dela. E teve gente falando, parecia que com prazer, dizendo que ela foi pro inferno, que não sei o que, e agora ela tá pagando pelo que ela fez, que não sei o que, e só porque uma pilantra morreu, não quer dizer que agora ela vai deixar de ser pilantra. E pessoas no comentário que deu a entender que eram evangélicas. Eu não chamo nem de cristão, eram evangélicas.
Aí eu fico pensando, mano, que prazer é esse que esse pessoal tem de falar que quando uma pessoa morreu, supostamente ela foi pro inferno porque ela não cria em Jesus? Em primeiro lugar, como é que você sabe que ela não creu ali no último momento? Como é que você não sabe que ela não se arrependeu ali naquele último momento? Ah, mas é porque ela fez e aconteceu. Aquele ladrão que morreu no lado de Jesus na cruz também fez e aconteceu. E mesmo assim Jesus foi e perdoou ele. E ele estava no paraíso com Jesus depois. Conforme o próprio Cristo prometeu. Tinha 2 ladrões. Um se arrependeu de fato. Tu acha que ia dar tempo do cara descer da cruz, se batizar nas águas, se arrepender, se redimir com quem ele feriu, para depois, quem sabe, vai que e olhe lá, Jesus vai salvar ele? Não. Foi naquele momento ali que ele se arrependeu, Jesus reconheceu que era verdadeiro e salvou aquele ladrão ali. Quem me garante que não aconteceu a mesma coisa com ela? Eu prefiro acreditar que, sim, que em algum momento ali eu não vi, ela se arrependeu e tá com Deus. Eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro. Do que ficar falando, tem gente que parece que fala com prazer essas paradas. Ah, não, porque agora ela tá no inferno. Ah, mas por quê? Não, porque ela fez isso, fez aquilo, ela era pilantra que não sei o que e merece ir pro inferno mesmo. E quem não merece? Aí todo mundo é pecador, irmão. Todo mundo é pecador. Todo mundo erra em um grau ou outro, mas todo mundo erra. E é pecador. Ninguém merece nada de bom, por assim dizer. Tá ligado? Nesse sentido. Entendeu? Então eu fico bolado com esse pessoal que meio que faz mais ou menos essa atitude aqui desses caras aqui, como eu falei pra vocês agora há pouco. Que, infelizmente tem gente que, né, não, porque eu sou cristão, eu sou evangélico. Aí pega, né? Aí, eu sou evangélico. Aí pega aqui a Bíblia e tal. Não. Senhor. Mas é o primeiro a falar mal daquele que não tá indo na igreja. Tá ligado? O cara às vezes tá trabalhando, tá fazendo por onde, é honesto, mas não tá indo na igreja. Mas você é do diabo. Não, mas você não é de Deus. Não, porque você não está dando dízimo, você não tá dando oferta, você não tá evangelizando, você não tá assim, você não tá assim. Então você não presta, você é do capeta. São os primeiros a falar mal, tá ligado? E, enfim, é muita hipocrisia, cara. Mas vamos voltar aqui. De como isso consegue ser forte, algo com um valor absurdo. Eu posso até não ser a pessoa mais espiritualizada do mundo, mas é só muito louco ver que a abordagem importa muito na hora de se ensinar fatos ou, nesse caso, valores. Eu tenho certeza que esse é o tipo de mensagem que só ficou internalizado em mim por meio do veículo que fez com que ela viesse, que nesse caso é a animação. A arte, ela consegue caminhar das mais diversas formas, e cada pessoa tem uma maneira de interagir diferente com ela. Mas pra mim é só muito incrível perceber o quão grande é o papel dela em mudar a vida das pessoas. Arte é algo sensacional e indispensável. Ao mesmo tempo que a arte consegue impactar pela leveza e pela graça, ela também pode fazer a mesma coisa pela tensão e pelo medo. E na minha opinião, se tem um episódio que retrata muito esse contraste, é justamente um chamado Tentação de Jesus no Deserto. E você não precisa crer no que eu vou te falar agora. Pega os nomes que eu vou falar e substitua por outros conceitos na sua cabeça. Eu quero que você se atente no simbolismo por trás, não o que é a história em si. Isso vai fazer com que você consiga enxergar isso de uma maneira menos enviesada e mais ampla. E foi a maneira como eu enxerguei isso quando eu era criança, porque por mais que eu tivesse influências, eu tava só querendo me divertir. Então eu olhei aquele desenho e eu falei, nossa, são só personagens interagindo e conceitos indo de um lado pro outro. Então vem comigo. Depois que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ali, ele passaria 40 dias e 40 noites em jejum, orando e se preparando para começar sua missão. Durante esse tempo, Jesus esteve completamente sozinho, em um lugar árido, seco, onde não havia comida, conforto nem companhia. Ao fim desses dias, ele estava com muita fome, fraco fisicamente, e foi exatamente nesse momento que o diabo apareceu para tentá-lo. O diabo se aproximou e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em vinho." Jesus respondeu com firmeza, citando as
Em vinho não, em pão, né? Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus até a parte mais alta do templo em Jerusalém e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos para que o protejam. Eles o segurarão com as mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse: tudo isso te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus então ordenou com autoridade: Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto. Ao ouvir isso, o diabo deixou. Então, depois de ouvir essa história, vamos analisar isso da maneira mais literal possível. É sério, garanto pra vocês que vai valer a pena. Após um período que um cara tava completamente isolado e com fome no meio do deserto, ele é confrontado com 3 tipos de tentações. A primeira, relacionada à necessidade física, que é transformar pedras em pão, a capacidade de conseguir se alimentar. A segunda, ela está associada ao desejo de provar o seu valor e testar os seus limites. E a terceira é a ambição de poder e reconhecimento imediato. Mesmo ele estando em um momento de fraqueza, ele não cede. Em vez disso, ele responde com firmeza, guiado por valores sólidos, autocontrole e consciência de si. Ele escolhe o caminho mais difícil, resistir ao que é fácil e manter-se fiel ao que acredita ser certo. Essa história, vista de uma maneira simbólica, ela nos mostra que os maiores testes da vida não vêm quando a gente está forte, mas sim quando estamos vulneráveis. Ela ensina que a gente tem que ter clareza de propósito, saber dizer não e manter-se firme diante das pressões. Isso que é a verdadeira força. E que às vezes os desertos da vida, que são muitas vezes solitários e difíceis, são também lugares de crescimento e preparação. Pelo amor de Deus, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Isso é tudo vindo de um desenho, cara. E tá bom, eu sei que o Enzo de 10, 11 anos, ele não vai ter conseguido pegar tudo isso. Mas pra mim, é só muito confortável lembrar que eu tava acompanhado de um bom programa de domingo. Algo que, querendo ou não, mudou aspectos da minha vida, moldou parte do meu caráter. Assim como várias outras mídias também fizeram. Afinal, isso é só um trechinho de várias outras coisas muito maneiras que eu consumi, que não necessariamente estão ligadas a essa temática de Deus, religião, espiritualidade. Mas pra você que tem um pouco de preconceito com esse tipo de mídia, esse é um desenho que vale muito a pena. E eu sei, esse é um tema que veio meio do nada, assim, é algo que eu não tô muito habituado de trazer, por mais que seja animação, mas uma coisa eu quero deixar bem clara. Acima de tudo, por mais que criar conteúdo pra mim seja um sonho e seja uma coisa que eu tenha vontade de viver, o canal é sobre o Enzo, sobre os meus gostos e sobre quem eu sou. Hoje em dia é muito comum influenciadores ficarem escondidos atrás de máscaras e de aparências, tentando ao máximo esconder suas falhas, seus defeitos e qualquer coisa que consiga atrapalhar a sua imagem. E lógico, eu não tô completamente excluído disso, mas por meio desse canal, eu tento transmitir as coisas que estão no meu coração, as coisas que eu realmente acredito, que eu acho que são legais, desde algum ensinamento, reflexão ou piadinha boba, porque afinal, rir também é muito importante. Esse canal é a minha forma de ver e mudar o mundo. Então, sinceramente, eu espero que vocês entendam esse vídeo um pouquinho estranho, mas eu adoro falar de coisas da minha infância e eu acho que as pessoas gostam de lembrar também. É isso, eu sou o Enzo Rocha e se você tiver curtido esse vídeo, se isso tiver desbloqueado uma memória na sua cabeça, cara, por favor, não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E agora a gente tá tentando manter uma frequência semanal, não sei até quando isso vai durar, mas eu espero que muito tempo. Tchau, tchau. Bom, tá aí, gente. Enzo Rocha aí, eu não conheci esse canal, tô conhecendo agora e já vou fazer o seguinte, deixar like e inscrição aqui no canal do amigo para ajudá-lo no crescimento do YouTube, que eu sei que não é tão fácil assim, em alguns casos, em alguns momentos, em algumas pessoas parece que são escolhidas a dedos para crescer aqui. Mas enfim, eu tô brincando, eu sei que não é assim, mas enfim. Tá? Link vai estar na descrição desse vídeo e, como eu falei para vocês, eu já assisti essa animação quando criança, não quando criança, perdão, quando era mais novo, né? Quando eu tava na época da Universal lá, como eu falei pra vocês no início, tá? Antes de ir para as reuniões de domingo, eu sempre olhava, eu via esse desenho aí.
E era até reconfortante de certa forma, tá ligado? Simplesmente parei de assistir, mas também porque também repetia pra caraca. Ele era tipo X-Men Evolution, tá ligado? No SBT, e repetiu pra caraca ao ponto de eu, tipo, já ter visto tudo, entendeu? Então meio que parei, mas, tipo, um desenho bonitinho até, porque querendo ou não, acaba retratando aquilo que eu já via e conhecia da palavra. Apesar de ter, se eu não me engano, eu acho que é esse daí, se eu não tô enganado, que meio que retrata a parte lá do filho pródigo de forma meio que errada em um determinado momento, mas, né, é isso, tá? Daí quando você tem ali mais ou menos o conhecimento, você sabe que não foi daquele jeito ali no final, como eu já tinha falado da outra vez que eu comentei sobre esse desenho aqui, entendeu? Mas, tirando isso, é um desenhozinho que eu deixaria meu filho ver de boa, sem problema nenhum também, tá ligado? Então, é isso. O link desse vídeo tá na descrição. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!